Olá pessoal! Até quando orar? Muitas pessoas perguntam isso. Até quando devo orar em determinada situação? Vamos ver hoje aqui o que a Bíblia diz sobre isso? Eu sou Cleverton Vieira, seja bem-vindo a mais um Pequenos Goles de Água Viva. Espero aí que você seja abençoado por essa palavra. Não deixe de compartilhar, porque muitas vezes podemos ver aqui a resposta de que muitas pessoas estão precisando, né? Então compartilha esse vídeo, não é só pra gente ter muita visualização, já explico em todo o vídeo. Se fosse por isso a gente nem fazia isso, mas é que a palavra de Deus, o que a Bíblia diz, chegue ao longe, que foi isso que Jesus pediu que fizéssemos. Chega junto, vamos junto, fica nesse vídeo aqui até o final para que você tenha uma mensagem completa. Se você ainda não está inscrito lá no meu canal no YouTube, tô lá como Cleverton Lima Vieira, tô assim também no Facebook, no Instagram. Você pode me seguir lá e vai ver todas as mensagens aí do Pequenos Goles. Vai ter uma porção de mensagens, acho que se eu não me engano um pouco mais de 120 mensagens. E com certeza alguma vai edificar sua vida, fora as orações da semana que a gente faz, videozinhos mais curtos, às vezes eu coloco. Mas vamos lá. E eu costumo dizer que o Pequenos Goles de Água Viva consiste em trazer uma resposta bíblica para situações do nosso cotidiano. Então vamos lá, vamos aqui ver essa mensagem. Nós vamos ler um trecho bíblico, dois trechinhos bíblicos aqui, e vamos fazer essa reflexão. Lembra aí do título do vídeo, da mensagem, Até Quando Orar? E aí vamos conversar sobre isso na sequência. Eu quero ler para vocês aqui dois trechos bíblicos. O primeiro está em 1 Tessalonicenses 5,17, que diz assim, simplesmente, orem continuamente. E o segundo trecho bíblico é Lucas 18, 1 a 8. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faz-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo, vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite? Jesus perguntando, continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, ele fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Amém. Vamos lá pensar sobre isso aqui, gente. Que parábola que Jesus disse. Isso foi para os discípulos, né? Os discípulos tinham dúvidas ali sobre a continuidade da oração, sobre se devem orar ou não. E aqui acho que temos algumas respostas. Então aí, uma coisa que me perguntam muito, uma coisa que questionam muito a gente, é até quando devo orar, né? Às vezes uma situação ali mais complicada, sei lá, um relacionamento, uma cura, ou algo do tipo assim, às vezes as pessoas perguntam, e aí, vou orar até quando para isso? Primeiro, acho que a primeira coisa que nós temos que ter aí na nossa mente, no nosso coração, é que devemos orar, temos que orar. Eu tenho para mim que a oração é como a roupa, gente. Se a gente não ora, a gente tá meio pelado ali, digamos assim, anda pelado. Por quê? A oração é o nosso relacionamento com Deus. Tanto até que um dos versículos que a gente leu aqui, 1 Tessalonicenses 5,17, ele diz simplesmente assim, claro que tem um contexto ali que ele está falando, ele está dando está sendo ensinado algumas ordens ali para as pessoas, algumas coisas. E ele fala simplesmente em 1 Tessalonicenses 5,17, orem continuamente. Orar. E a Bíblia fala isso não só nesse versículo, em muitos versículos, e até no trecho maior que nós vamos refletir aqui, a Bíblia nos diz, ore, temos que orar. Aí você se pergunta, Cleverton, mas a Bíblia também diz que Deus já sabe dos meus pensamentos antes de sair da minha boca. Com certeza sabe. Mas Deus, eu falei em outro vídeo já isso também, Deus é um pai, Deus é pai, certo? A gente não fala Deus é pai?
Deus é um pai e, como pai, ele quer relacionamento com seus filhos. Então temos que ter relacionamento. Ali, através também da oração, nós exercemos a nossa fé, que nós vamos pensar um pouco aqui. Então, Cleverton, tenho que orar, mesmo Deus sabendo de tudo? Tem, querido. Tem. Não deixe de orar. Ore continuamente, como diz em 1 Tessalonicenses 5:17. E aí a gente se pergunta, mas e aí, devo orar até quando pelas situações? Vocês viram aqui a parábola, essa parábola que nós lemos aqui de Lucas 18, a partir do 1, em algumas versões da Bíblia fala que é a parábola do juízo iníquo, em outras versões da Bíblia fala que é a parábola da viúva persistente. Por que persistente? Porque ela foi ali, até ela conseguir. Então Jesus dá esse ensinamento aí, né, para os discípulos, que primeiro ele começa falando aqui, né, no trecho que nós lemos. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre, ou seja, de novo respondendo a pergunta que às vezes a gente tem, devo orar? Sempre, devemos orar sempre. E aí ele continua aqui, orar sempre e nunca desanimar. Por quê, gente? Muitas vezes pode acontecer uma situação onde você está orando, às vezes há anos até por alguma coisa. Aí, normal isso, gente. Normal. O nosso tempo, até isso é tema até para um outro vídeo, o tempo é diferente de Deus. Às vezes, através do tempo, coisas estão sendo mudadas em nós, na nossa vida, na nossa maneira de agir. Está sendo ensinada alguma lição para a gente? Pode ser inúmeras coisas, tá, gente? Mas, em síntese, o tempo de Deus é diferente do nosso. Então, às vezes a gente ora por uma situação, ora por tempos, ora por determinada pessoa, por algo que a gente está buscando, uma cura, até às vezes, e a gente vê às vezes muitas pessoas falando, cara, desanimei, tô desanimado, tô orando, as coisas não acontecem. Olha o ensinamento de Jesus aqui. Os discípulos, aqueles que andavam ali com Jesus diariamente, andaram com Jesus por 3 anos ali, lado a lado com ele, depois ali o Senhor se mostrou a eles de maneiras diferentes, eles tinham também esses questionamentos, gente. E aí, como vou orar? Até quando vou orar? Aí Jesus colocou aqui para eles para que eles nunca se desanimassem. E aí contou para eles aqui a parábola aqui da viúva persistente, e que ali ela tinha uma situação e o juiz, a palavra de Deus tem detalhes fantásticos que a gente não pode deixar nenhum detalhe passar, né? Às vezes a gente pensa, puxa, por que tá falando isso? Por que tem essa vírgula? Cada vírgula quer dizer alguma coisa. E aqui a Bíblia diz que o certo juiz não temia Deus e nem se importava com os homens. Para que esse detalhe aqui? Por que tem esse detalhe aqui? Justamente para ele mostrar, para ser mostrado para nós que a oração pode fazer coisas grandiosas. A oração aqui neste caso fez alguém que nem temia a Deus, tanto que ele na parábola ele fala aqui do que o juiz fala, né? Embora ele fala assim, embora não tema a Deus e nem me importe com os homens. Ou seja, aquela viúva ia ali batia, ele não atendia, mas aí, baseado ali na insistência, a situação mudou, ele resolveu atender ali uma pessoa que ele não se importava, né? A palavra diz que ele não se importava com os homens, e ele aqui falou, não se importa com Deus. O que ele está querendo dizer? Algo tocou ele ali. Então o que está dizendo aqui? Coisas inimagináveis podem ser mudadas através da oração. Entendeu? Então aqui alguém que não cria em Deus, alguém que não temia, que ele mudou o pensamento ali, mudou a forma de agir dele ali, em ocasião do quê? Da insistência da viúva, da insistência daquela mulher. Ou seja, será que respondemos a pergunta, quando devo parar de orar? Nunca, gente, nunca devemos parar de orar.
A não ser que Deus te direcione a isso, a não ser que Deus te direcione, te mostre algo, porque Deus fala de inúmeras maneiras, através da Bíblia, através de alguém, através de música, através de sonho, através de visão, através de um monte de maneiras Deus fala. A não ser que Deus te fale, ó fulano, para de orar por isso. Aí sim. Mas o nosso desânimo, a demora talvez em a gente ter uma resposta, não é motivo para a gente parar de orar. Entendeu, gente? Então, creia nisso. Tem outro texto, acho que Tiago 5, onde a Bíblia fala que oração feita com fé pode curar doente, pode perdoar pecados. Então, não perca a fé, não desanime, nós temos que orar continuamente. E aí o Senhor Jesus finaliza aqui. Ouçam o que diz o juiz injusto. Aí ele fala para eles ali, para os discípulos e para nós também, porque essa palavra chega a nós hoje. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Então, Deus responde nossas orações. É isso que está falando aqui. Claro, de novo, como a gente começou falando, tem o tempo de Deus, tem o tempo das situações, mas Deus não deixa de ouvir as orações. Só que Jesus finaliza falando algo aqui. Eu digo a vocês, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Aí tem um ingrediente fundamental para as nossas orações. Fé. Sem fé, impossível agradar a Deus, a palavra diz. A fé é a certeza das coisas que nós não estamos vendo ainda. Então, o ingrediente imprescindível na oração é fé. Então, tenhamos fé, tenhamos bom ânimo, que sim, o Senhor nos responde. Independente da situação que talvez você tenha passado, independente da situação pela qual você tenha tido essa dúvida, devo continuar a orar? Tenha fé e não tenha dúvidas que coisas grandiosas podem mudar, seja cura, seja situação na sua família, uma situação de relacionamento, uma situação no trabalho, uma situação no seu ministério. Tenha fé, não desanime. Esse é o recado de Jesus para nós, eu me incluo nisso também, para nós hoje, tá bom? Guarda isso no seu coração, espero aí que essa palavra tenha feito a diferença na sua vida. Se você tiver qualquer dúvida, me manda mensagem, sugestão aí de temas também. Vai ser um prazer conversar com você, tá bom? Deus abençoe, guarda essa palavra no seu coração. Aquele abraço, aquele beijo, fica com Deus, se cuida e até a próxima.